eu quero apresentar para vocês um homem chamado Bezalel. A história de Bezalel, ela é citada em Êxodo 31, do 1 ao 11. Esse cara que é extremamente relevante para a sua geração, que Deus usou poderosamente, né? Mas que poucos conhecem. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí e vamos conhecer um pouquinho de Bezalel. Êxodo 31, do 1 ao 11, diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desempenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei ao Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções, e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Esse é Bezalel. Uma história ainda que curta, né, e pouco conhecida, mas que eu creio que tem o poder de nos encorajar, de nos impulsionar a viver o que Bezalel viveu. É uma história que nos traz muitos princípios. E eu queria compartilhar aqui com vocês hoje 4 princípios que nós podemos aprender com Bezalel. Mas antes disso, eu queria que você lembrasse comigo que o povo, quando Deus falou com Moisés nesse momento aqui, em Êxodo 31, o povo tinha acabado de sair do Egito, escravo lá no Egito durante 400 anos. Aí Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo. E aí vem as pragas, a gente conhece muito bem essa história, né? O povo atravessa o Mar Vermelho, o Egito fica para trás. E agora o povo está no deserto, a caminho da terra prometida. E aí Deus chama Moisés ao monte e diz a Moisés: Moisés, agora eu quero habitar no meio do meu povo. Agora eu quero habitar no meio de vocês. Mas para que isso aconteça, eu preciso que seja executado uma obra: a tenda do encontro, o tabernáculo. E aí eu fiquei pensando, digo, gente, imaginando a cena, né? A ansiedade do povo. O povo sabia que Moisés estava no monte, sabia que Deus estava falando ali com Moisés. E eu fiquei imaginando assim, aquele povo ali ansioso, né, querendo saber o que Deus tinha falado para Moisés. E aí Moisés desce do monte com uma missão, né, de falar para o povo aquilo que Deus tinha falado para ele. E eu imagino que Moisés tenha, né, escolhido um lugar adequado para isso, que desse para o povo ver e ouvir bem. E eu imagino Moisés dizendo assim: olha, Deus, Ele quer habitar no meio de nós. E aí eu imagino a festa. Eita, glória a Deus, Deus quer habitar no meio da gente, né? Mas tem um porém. Tem algo a ser feito, né? Tem algo a ser feito para que Deus habite no meio de nós. E aí a gente pode ver todos os detalhes da obra que Deus cita
em Êxodo 25. Não vamos ler porque é bem extenso, mas você pode ler depois. E Deus, ele dá cada detalhe daquilo que deveria ser executado. Então, Deus, ele não somente cita o que deveria ser feito, o que deveria ser executado em seus detalhes. Deus é um Deus de detalhes. E se você ler realmente essa passagem, você vai ver o quão minuciosa era essa obra. Deus, ele não somente cita o que deveria ser feito, mas também quem deveria fazer. E esse quem é o carinha que poucos conheciam, Bezalel. Bezalel, ele tomou recebeu, na verdade, essa responsabilidade, né, de construir nada mais, nada menos do que o lugar que Deus iria habitar. O lugar onde Deus iria falar com o seu povo. É uma responsa e tanto, né, não? Uma grande responsabilidade. E aí é onde vem o nosso primeiro ponto. Bezalel, ele foi escolhido por Deus. No verso 2, diz assim: eu escolhi Bezalel. Eu quem, gente? Deus. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ó como Deus é o Deus de detalhes. Quantos Bezalel não poderia existir no meio daquele povo? Quantos Bezalel não poderia existir ali? Mas Deus, ele é específico quando ele nos chama. Ele chamou Bezalel pelo nome, mas ele também disse de quem ele era filho, de quem ele era neto e da tribo a qual ele pertencia. Deus escolheu Bezalel para realizar algo sobrenatural. Ele tinha uma difícil missão. O local onde Deus iria habitar. Agora, imagine só, se coloque aí no lugar de Bezalel. E imagine o nosso pastor chegando aqui e dizer: olha, vem cá, Valquirã, tu vai agora, tu foi escolhido por Deus para construir uma arca. Ah, o Valquirã vai dizer: a arca de Noé, pastor? Não. É o lugar que Deus quer habitar no meio de nós. E em um momento, Deus, ele cita a tampa da arca. E na tampa da arca tinha nada mais, nada menos do que 2 querubins. Você já viu um querubim? Pois é, nem Bezalel. Mas ele tinha que construir 2. Então a gente vê a magnitude dessa obra. A gente vê aí os detalhes minuciosos dessa obra, como Deus, ele é perfeito. Mas a gente também vê do outro lado. Eu tinha dito assim: o pastor está doido. Como é que a gente vai construir um negócio que ninguém nunca nem viu? Mas Bezalel, ele foi obediente. E a gente não vê em nenhum momento Bezalel questionar. A gente não vê isso. Porque ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Gente, imagine que você estão sorteando aqui, alguém está sorteando aqui na cidade uma casa. Mas é só uma. E todos nós estamos participando. Toda a cidade de Macaíba participa. Há uma probabilidade de você ser o escolhido, não há? Há. Mas é muita gente. Você se sentiria feliz de ser esse escolhido por ganhar essa casa? Imagine a casa dos seus sonhos. Você se sentiria feliz. Não é verdade? Agora imagine a nível estado. Qual a probabilidade de você ser o escolhido? A nível estado. Tem algo a ser entregue, um presente muito especial para uma única pessoa. Mas todo o Rio Grande do Norte está concorrendo. E aí? Existe a probabilidade de você ser o escolhido? Mas está fácil ainda.
Vamos imaginar que é todo o Brasil. Já escutei um xiii. É nesse momento que a gente desiste, né? É impossível. Ah, vai nada, tá certo. Mas Deus, Ele escolheu um Bezalel. Ele foi específico na sua escolha. Em meio à multidão, Deus viu Bezalel. E olha o que diz aqui, sobre mim e sobre você. Gálatas 1:15. Todavia, Deus me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu e você somos um escolhido. Em meio às nações. Assim como Bezalel foi escolhido por Deus, eu e você também somos escolhidos por Deus. Mas infelizmente a gente vê muita gente que não consegue crescer, que não consegue romper, que não consegue desenvolver, por achar que jamais seriam escolhidos de Deus, que seria impossível. Talvez pela condição da família, por não ter o incentivo dos pais, né, por não ter uma família bem estruturada. Talvez isso tenha sido plantado até no seu coração, que você é um acidente de percurso, né, que você não serve para nada. Mas deixa eu lhe dizer, eu não. É Deus quem está dizendo, você é um escolhido. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Foi Deus que lhe chamou. Deus lhe escolheu. Deus, Ele escolheu Bezalel. E Ele também nos escolhe. Imagine, a gente viu a probabilidade de ser escolhido para um prêmio aqui a nível cidade. E muitos já estavam assim, né? É impossível. Mas a prova de que você foi escolhido por Deus é que há mais ou menos 300 milhões de espermatozoides você venceu para estar aqui. Entre 300 milhões de espermatozoides, Deus foi lá e tirou. Esse é o que eu quero para cumprir o propósito aqui na terra. Então, não deixe que o inimigo plante isso no seu coração. De que você está aqui por acaso, de que você só está aqui porque, enfim, de que você foi uma gravidez indesejada. Não, Deus desejou você e Ele diz isso desde o ventre da sua mãe. Ele lhe chamou, Ele lhe escolheu e Ele chama você pelo seu nome. Você é um escolhido de Deus. Não deixe, não permita que isso crie raízes em seu coração. Você não está aqui por acaso. Assim como Bezalel não estava lá por acaso. Bezalel, ele viveu no palácio lá no Egito. E por escolha dele, ele foi se juntar ao povo de Israel. Então havia um propósito na vida dele. Havia um propósito. Assim como há um propósito na minha e na sua vida. Por quê? Porque Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então, essa mentira que o inimigo planta em nosso coração, é simplesmente para que a gente não viva esse propósito que Deus já predestinou para a gente. É para que a gente não viva a grandiosidade, a obra grandiosa que Deus preparou para nós. Então não permita que isso vire uma verdade na sua vida. E se é que em nome de Jesus ela seja desfeita hoje. Que você entenda que você é sim um escolhido de Deus. Amém? E eu queria reafirmar isso com você. Eu queria que você dissesse junto comigo assim: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou um escolhido de Deus. Amém? Eu penso que, sabe o que falta para a nossa geração?
é essa convicção, sabe? Essa certeza, esse entendimento de que nós somos escolhidos de Deus. Eu acredito que é isso que falta, sabe? Para que a gente seja uma geração mais relevante aqui onde Deus nos colocou. Bezalel, ele tinha uma difícil missão, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Que aí você também não desista, mesmo em meio às circunstâncias. Não desista. Bezalel, ele não desistiu porque ele tinha o Espírito de Deus. E esse é o segundo ponto. Bezalel, ele foi cheio de Deus. No verso 3 diz assim: e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Bezalel, ele foi cheio do Espírito de Deus. Ele não só tinha o Espírito de Deus, ele foi cheio. Ele transbordou do Espírito de Deus. E essa foi a razão pela qual ele não desistiu. Porque imagine que ao olhar humano, era impossível executar aquilo. Eu imagino a felicidade do povo em saber que Deus queria habitar no meio deles e ao mesmo tempo o brilho indo embora. Quando Moisés falava a respeito do que deveria ser construído. Eu imagino as pessoas pensando, mas como? Como será isso? Mas como vamos conseguir isso? Como? Bezalel, ele não viu empecilhos, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, a nossa resposta para Deus é sempre sim. Independente do que vier, independente do que seja, a nossa resposta para Deus sempre será sim. Nós temos uma inclinação quando a gente diz assim, fulano é cheio do Espírito de Deus, fulano está cheio de Deus. A gente já imagina algo bem... quando alguém está falando em línguas, ou alguém está lá pulando e sapateando, girando, está no manto, né? A gente associa muito estar cheio de Deus a isso, que também pode acontecer, um quebrantamento quando a gente está na presença de Deus. Mas é muito mais do que isso. Estar cheio de Deus gera mudança. Gera mudança. Eu vejo que quando Bezalel ele foi cheio do Espírito de Deus, ele recebeu capacidade, ele recebeu habilidades, ele recebeu destreza. Então eu imagino que ele não tinha isso para executar. Deus o encheu do seu Espírito e houve mudança na vida de Bezalel. Ele recebeu dom, ele recebeu habilidades. Então, eu queria aqui fazer um exemplo com vocês bem besta, mas para que a gente possa entender melhor. Imagine, sabe jogar bola, Manu? Então não rola não. A pastora tem os 2 pés esquerdos para a bola. Imagine que eu tenho uma bola aqui, tá? E aí eu vou rolar a bola para ela aqui, ó. Só que eu quero que ela faça o gol. E o gol é isso aqui. A trave, né? Desculpa. Mas eu não quero que ela faça um gol qualquer, não. Tem que ser aquele, né, Pedro? Bonito. Ali, lá no cantinho, onde a coruja dorme. Chuta, vai. Foi gol? Foi não. Agora, peraí. Agora eu vou colocar sobre ela a unção de Neymar. Ela vai ser cheia do Neymar agora. Ela vai conseguir? Porque Neymar é um bom jogador, né? É um exemplo bem tosco. Mas só para a gente entender o que nós somos capazes de fazer quando nós estamos cheios de Deus. Quando Deus nos enche, a nossa vida não tem como ser mais a mesma. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Não dá. Tudo muda. Inclusive as nossas habilidades. Então, que a gente tire esse entendimento que ser cheio de Deus é só pessoas que pregam,
né, que tem revelações, que falam em línguas. Mas ser cheio de Deus é você executar algo para engrandecer o nome dele. Então você pode ser cheio de Deus no seu trabalho. Você pode ser cheio de Deus na sua escola, na sua casa. E você vai saber se você está cheio de Deus através das suas atitudes. Através das suas atitudes, da sua vida, da mudança de vida que você vai ter nesses lugares onde você for. Porque as suas atitudes vão manifestar esse Deus. Vai manifestar o Deus a quem você está cheio. De quem você está cheio. Então, que nós possamos nos encher desse Deus que nos escolheu. Que nós possamos estar tão cheio dele, tão cheio, que não haja mais lugar para medo, para ansiedades, para desculpas. Que nós estejamos cheios de Deus, para quando vir aqui, vamos construir o que for. Sim, vamos. Mas eu não sei nem como vai ser. Mas você está tão cheio de Deus, que a resposta sempre vai ser sim. Amém? Deus, ele nos enche até transbordar. Deus, ele nos enche para que nós possamos transbordar na vida das outras pessoas. O que Bezalel estava para construir não ia beneficiar só Bezalel. Beneficiou toda uma nação, todo um povo. Então, o interesse de Deus em nos encher do seu Espírito não é nosso benefício próprio. Nunca é. É em benefício do seu reino. Amém? Mas para isso, para construir algo, nós precisamos de habilidades, capacidade. E esse é o terceiro ponto. Bezalel, ele foi capacitado por Deus. No verso 4, diz assim: para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra. Estar cheio do Espírito de Deus nos capacita a executar coisas que nós nunca imaginaríamos fazer. Estar cheios de Deus nos faz realizar obras que ninguém nunca imaginaria fazer. Deus, ele nos chama, ele nos enche do seu Espírito e ele nos capacita para realizarmos a sua obra. Eu creio que Deus tem chamado a Kairos, tem chamado essa igreja aqui. Eu creio que ele tem nos enchido do seu Espírito e tem nos capacitado para uma grande obra. Então, se você está capacitado por Deus, o que é que tem impedido de realizar essa obra? O que é que tem impedido você de entender que não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com o que você tem para entregar para Deus, tem a ver com o quanto Ele já te capacitou? O que é que a gente tem feito com os nossos dons e talentos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas? Deus, ele nos chamou e nos capacitou para uma obra. Não é que você é o bom, não é que você é bom demais. Não, é Ele, é o Espírito dele que está sobre você, que tem te capacitado para realizar algo. A capacidade vem dele. Ele derrama sobre a nossa vida dons e talentos, para que nós possamos contribuir no seu reino. Deus, ele tem derramado da sua graça sobre a nossa vida aqui. Deus, ele tem derramado capacidade, habilidade sobre a nossa vida aqui. E muitas das vezes o que nós temos feito é pegado essas coisas, é bom, e guardado no bolso. Porque eu não tenho capacidade para isso, eu sou tão pequeno. Eu não sei nem falar direito.
eu não tenho nada assim interessante para fazer, para contribuir, não. Só que quando você pensa assim, você está diminuindo o tamanho do Espírito de Deus sobre você, a capacidade que Deus deu a você. Então, Deus ele tem nos chamado para realizar uma grande obra. Mas para isso nós precisamos também nos dispor para Ele. Bezalel ele não se intimidou. Bezalel ele não teve medo. Veja que hoje a gente, para construir uma obra, eu trabalho assim bem de perto com obras. Eu gosto, inclusive, é um ambiente muito prazeroso para mim. Eu gosto dos detalhes, das etapas, enfim. E eu vejo o início de uma obra, de uma casa, por exemplo. O início de uma casa, ela se dá, claro, ao desejo, né, da pessoa, ao sonho da pessoa que vai realizar. Mas aí eu contrato ali um arquiteto, o arquiteto desenha tudo do jeitinho que eu quero. Ele soma, ele faz as medidas de cada ambiente ali. Ele desenvolve um projeto em 3D. Eu consigo ver a minha casa antes mesmo dela ser construída. E mesmo assim, existe tanto problema que a gente tem que resolver no momento de execução. Mesmo com tanta ferramenta para isso. Mesmo vendo como vai ser executado. Sabendo, já vendo como vai ficar lá no final. Ainda dá tanto problema. Tanto problema. Agora imagine só. Lá no deserto. Que nenhuma ferramenta direito existia. E que Bezalel ele tinha que fazer um querubim, 2 querubins. Que não podia ter emenda não. Teria que ser uma peça única. E nem a escassez foi capaz de parar Bezalel, de fazê-lo desistir. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele tinha sido chamado por Deus, cheio do seu Espírito e capacitado. Ele tinha a plena capacidade que vinha de Deus para executar o que ele foi chamado para fazer. Então a gente fica sempre limitando, né, o poder de Deus na nossa vida. A gente tem esse dom de limitar Deus, né? Mas Ele está nos chamando para viver, para executar obras grandes. E que a nossa resposta possa ser sim para Ele. Queria falar aqui com vocês sobre 2 caras. Muito conhecidos da nossa geração. Está na Bíblia não, mas a gente conhece muito bem. E o primeiro dele é Steve Jobs. Quem aqui conhece Steve Jobs? Todo mundo conhece. O cara que criou a Apple, né? Que viria a se tornar uma das empresas mais influentes do mundo, de aparelhos tecnológicos mais desejados. O cara, né? Isso é uma das coisas que ele construiu, que ele fez. O outro cara é Elon Musk. É assim que fala, pastor? Criador do Tesla, o carro elétrico. Criador do SpaceX. É assim? Que está aí brigando aí em competição com a NASA. O cara criou a IA, a inteligência artificial. Ele está desenvolvendo aí túneis para tentar acabar com os grandes congestionamentos de carro, né? Enfim. 2 gênios. Elon Musk se diz ateu, se denomina ateu. Steve Jobs, para tudo que indica, ele também morreu sem Deus, sem o Espírito de Deus. Mas 2 caras, inovador, inteligente demais, gênios. Sim ou não?
Isso mexe comigo. Isso me instiga, sabe por quê? Porque o Deus que nos capacita, o Deus que derrama o seu Espírito sobre a nossa vida, Ele quer nos fazer um povo relevante, uma geração relevante. Se a gente entender, se o povo de Deus entender que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, se o povo de Deus se encher do Espírito de Deus, for capacitado por Deus, buscar essa capacitação em Deus, nós iremos realizar coisas maiores que qualquer gênio sem Deus aí fez na história. Você crê? Amém? Amém? Se nós entendermos isso, Elon Musk, Steve Jobs, quem é fichinha, né? Não, Valqueira? Se nós entendermos o poder de Deus sobre a nossa vida, se nós entendermos que é Deus quem nos capacita. E o quarto e último ponto é que Bezalel, ele não fez nada sozinho. No verso 6, diz assim: além disso, designei ao Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos, para que executem tudo o que lhe ordenei. A gente até viu isso agora nessa semana, né? No estudo da célula, no nosso livro lá, sobre a importância de andarmos em parcerias. Eu até brinquei na célula que eu disse: eu não sou membro da Kairos, eu sou parceira da Kairos. Quem participou da célula vai entender. Então nós vimos essa importância. E deixa eu lhe dizer, eu demorei para entender. Eu demorei para entender de que eu precisava, sim, andar com alguém ao meu lado. De que eu precisava ter sempre alguém ao meu lado. Que eu precisava de um Eliabe na minha vida. Eu fico imaginando que o Eliabe é aquele cara que, quando a gente está ali dando aquela escorregadinha, é para fazer assim, aí a gente faz, mas assim também vai funcionar. Aí o Eliabe faz: olha, Deus disse que é assim, e ele merece assim. Eu imagino que o Eliabe é aquele que dá aqueles puxão de orelha quando a gente precisa. Eu imagino que o Eliabe é aquele que diz, quando você está cansado, você diz: eu não vou mais conseguir. É muita coisa para ser feita. A obra é grande demais. E o Eliabe olha para você e diz assim: ei, você não está sozinho não. Eu estou junto contigo. Deus me colocou aqui contigo. Bora lá. A gente precisa entender que sozinho a gente não vai conseguir. Que sozinho é impossível construir a obra que Deus tem para a nossa vida. Quando eu entendi isso, gente, foi quando a pastora me fez o convite para liderar os conectados, para estar à frente dos conectados. Eu disse: meu Deus, lá vem. Poderia parecer algo simples, mas eu tinha uma grande dificuldade de me relacionar com pessoas. E para vocês que não sabem, eu aprendi muito e tenho aprendido muito com esse povo. E eu tenho visto, desde então, o quanto eu cresci com isso, andando com pessoas. O quanto eu cresci e desenvolvi, até dons que eu nem sabia que tinha, talentos que eu não sabia que tinha. E o quanto a igreja foi beneficiada por isso. O quanto a igreja do Senhor foi beneficiada por isso. Então essa unidade, essa união de Deus, essa necessidade de andarmos aqui, juntos, beneficia a casa do Senhor, a igreja do Senhor, o reino de Deus. Ele é beneficiado quando nós entendemos que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Amém? Fica de pé. Já estou finalizando.
E a gente se pergunta, por que Bezalel? Sabe o que significa Bezalel? Bezalel significa sombra de Deus. Sombra de Deus. Deus, Ele quer levantar uma geração que vive sobre a sombra dEle. É bom quando a gente está no sol escaldante assim, que a gente vê assim uma sombrinha. A gente faz logo o quê? Vai logo para debaixo da sombra. Porque é bom estar na sombra. Deus, Ele tem nos chamados para viver na sombra dEle. Deus tem chamado o seu povo para entender que você é escolhido por Ele, que você é cheio do Espírito dEle, que você é capacitado por Ele para realizar grandes obras. Amém? Se você entender isso, você vai fazer parte de uma geração relevante aqui. Se você entender isso, grandes, mas grandes coisas você realizará pelo poder do Espírito de Deus na sua vida. Amém?